não nasce, não pode comprar a hora, tem que comprar a hora. Eu gosto de andar de esporte. Mas eu procuro mais chinelo possível para o moleque não olhar pro meu pé, quando eu vai, eu acho certão aí, vai esse moletom aí, entendeu? Então eu procuro passar para ele que não é só ali que ele precisa ter um conceito, ele precisa ter uma atitude para ele estar lá na rua e conseguir vencer na vida dele. O Peixinho de parar no presídio central, como é que ele consegue fazer os caras? Pô, cara, eu estava no rap, ele tive o exemplo disso aí, entendeu? Que até uma contradição do nosso rap é o Nego X. O Nego X está lá na cadeia, entendeu? Os caras perguntam, o Nego X não está na cadeia, entendeu? Era um cara que deixou subir com a cabeça a fama, entendeu? Ele não entendeu o hip hop, ele fazia o rap por hobby. Ele cantava rap porque ele achava bonito, ele não era do hip hop. E eu costumo dizer, o hip hop tem muitos envolvidos e poucos comprometidos. Tem aqueles que fazem aqui todos comprometidos. Tem vários que estão envolvidos. Tem muitos que vão lá só cantar a domingo, que são os que estão envolvidos. Os caras que estão preocupados em cantar e fazer seu rap. Os que vão lá cantar e aparecer no palco, os bonitos que vão lá aparecer. Mas tem os envolvidos que estão aqui. Tem os comprometidos que estão aqui, né? Os envolvidos e os comprometidos. É tipo aquele exemplo do bacon com ovos, né? Quem é que está comprometido no texto que for comer um bacon com ovos? A galinha ou o porco? Né? Quem é que está envolvido e está comprometido? A galinha põe o ovo, né? E o porco ele vai para o saco para virar bacon. Então, a gente usa até essa analogia. Então, eu sofri violência desde guri, né, cara? Desde guri. Eu, por ser branco e gostar de rap, eu era o único branco menos negão. Mas eu sofria preconceito. Vai chamar de branco, e aí branquelo, os negros riam de mim. Mas mesmo assim eu persisti. Eu continuei fazendo rap. Porque eu encontrei a liberdade da minha expressão. E o rap não tem cor. Porque a alma não tem cor. A alma não tem cor. O hip hop não tem cor. Então ele é um movimento que ia para resgatar as pessoas. E eu encontrei a salvação através da cultura hip hop. Eu me integrei dentro dessa cultura e fiz a arte. E consegui me libertar através disso. Mas fora isso, eu estaria hoje sendo mais um jovem assassinado da periferia. Assim como muitos jovens lá da minha comunidade, que é a mão, onde eu morava, são assassinados. Aqui vocês, vários aqui sabem o que é tu andar do lado do cara e tu saber que o cara vai morrer, e tu não poder dizer que o cara vai morrer. Tu andar com defuntos ambulantes do teu lado. Entendeu? Porque se tu dizer, tu também vai morrer. Porque a lei da periferia, é a lei do silêncio. E lá nós não temos, não adianta mexer, ter história de paz, não adianta nada disso aí. Se nós não estamos protegidos, os políticos eles vão na favela, não chega de segurança. Os próprios seguranças deles vão da polícia. Agora nós andamos lá no tempo, lá no colégio, lá, daqui a pouco a gente está saindo numa oficina lá, os caras dão tiro em nós. Vai lá o White o cara da televisão lá, mano, inveja mata amor, tem muita gente ruim. Então é o seguinte, irmão, temos que repensar todo o nosso hip hop. Como é que nós queremos fazer o hip hop? Nós criamos várias logomarcas, frente mulheres do hip hop, é Palestina, nação hip hop, é não sei o que, entendeu? Eu vim para juntar, porque comigo nós juntos espalha, independente do que é, se é de nação ou esforço, eu quero fazer a luta da transformação social, eu quero tentar fazer uma transformação, uma mudança. Mas nós temos que, como que nós vamos fazer isso? Eu sinceramente, eu não consigo enxergar, Joaquim, uma solução, porque tu tá lá na Restinga, chega às 2 da manhã, da faculdade, entendeu? Tu é mais um, é um cara que tu, entendeu? Tá lutando, mas um monte de gente te conhece, mas tem um monte de moleque que não te conhece, mano. O Cuca tá lá no abrigo, trabalhando com um monte de moleques que são violentados, são estuprados, batem nos moleques, mas ele vai lá fazer o grafite, mano. Eles não entendem. Depois o moleque vai embora, o que ele vai fazer? Daqui a pouco ele recebe a notícia, mataram o moleque, e eu chego lá na fase, para matar o fulano. E o cara que matou, ele tá lá comigo tendo oficina. Ele matou o amigo que estava com ele, cara. E daí o que eu vou dizer para aquele moleque? Tá? Então são coisas que ficam uma interrogação na cabeça da gente e a gente às vezes não tenta encontrar resposta, procurar, entendeu? E aí eu vejo assim, pô, agora eu tenho que cuidar do meu trabalho, eu tenho que cuidar da minha arte, eu tenho que virar um artista desse. Vou virar um artista, porque eu estou com medo de andar na periferia e eu andar no White Gate, os caras chamam a mão da cruz, eu pego o ônibus e vou lá fazer um oficina, os caras me chamam lá na Rua Jesus, eu vou.
Eu sou assim, entendeu? Eu faço hip hop pelo amor. E aí, para me encerrar aqui a minha intervenção, para não ser diferente, né, para honrar o nome do psiquiatra da Lima, eu escrevi assim, um rap, uma poesia, né, que depois vai virar rap, né, o rap é ritmo de poesia, né, uma poesia ritmada. Então, primeiro é a poesia, depois o rap, né, que diz assim, mais ou menos o que a gente está tratando aqui. Noite escura e cinzenta, de fissura e violenta, ponto 40, 380, pente 16, 121 ou 83. A matemática na prática é tática, vidas ceifadas num toque de mágica, história trágica, que se repete na calada, bala na cara, lá se for o amor, no giro do tambor, sem rancor. Alguma mãe vai chorar, já chorou. Eu choro, tu choras, ela chora, nós choramos e lamentamos, pois nem todos são humanos, apesar de sermos humanos. Erramos, pecamos, perdoamos, mas até quando tu vai cortar essa pistola, fazendo o jogo do cartola? Pois ele dá as cartas e te dá as regras. Baralho marcado, jogo macabro, inimigo do diabo. Noite escura e cinzenta, de fissura e violenta, câmera lenta, isolou. Tem uma pausa em meu silêncio. Diga rei, diga roubo. Pra quem no teu show, tu continua no palco cantando e teus irmãos se matando. Teu rap causa efeito? Me diz qual é o defeito. Meu sorriso não é perfeito? Então olha direito. Me pergunta onde é que está o meu irmão. No sorriso da minha mãe já se foi, irmão. Junto com o corpo sepultado no caixão macabro. E meu cunhado que morreu viciado no maldito do crack. Na vila ganhou destaque. Convivo com esse bate de olhar meu sobrinho e não saber o que dizer. Aí, bandido, segura tua PT. Engatilha, humilha quem é igual a você. A matemática na prática é tática. Vidas ceifadas no toque de mágica. Como se fosse tio Tony, qualquer piada vira homem. Como uma quadrada na mão. Isso já não me oprime. Não inventa desculpa para entrar no crime. Eu também passei fome, mas não precisei matar. A maior virtude de um homem é perdoar e amar. Noite escura e cinzenta, de fissura e violenta, que sustenta que ninguém mais aguenta. Corruptos, genocidas, psicopatas, milícias. A inteligência persiste em um sistema falido. E meu povo oprimido, vivendo entre gemidos. Total desequilíbrio. Quem pode mais chora menos e assim somos divididos. E os corpos se multiplicam à beira do abismo. Capitalismo é um algoz, vios de revólver, crack, pó, prostituição, goró. Combinações perfeitas, receitas de subtrações, transgressões que são aceitas com poucas exceções, barracos e mansões, tudo faz parte do jogo, mesmo que para isso vidas sejam lançadas no fogo. Aí eu te pergunto quem está do laço ar, se só vejo os problemas multiplicados. Noite escura e cinzenta, de fissura e violenta, ponto 40, 380. Me diz do que o vampiro se alimenta. Obrigado. Muito obrigada. Então, vamos seguir com nossa programação. Nós falamos de inclusão e de inserção, falamos de rap e hip hop, acessibilidade, saúde, mídias alternativas e agora falamos de hip hop gênero ao longo desta tarde. Teremos também o lançamento da Rádio Parecia. Quem já escutou a rádio ali? Só para a gente entender. Então, gente, a Rádio Web Parecia está no ar já em caráter experimental há muito tempo. Digamos, hoje a gente oficializa, né, o lançamento dessa rádio e, por incrível que pareça, o nosso mundo está sinistro. O Tássio estava com a gente na Casa de Cultura Mário Quintana, nessa sementinha do início desse projeto da Rádio Parecia. Pelo pouco tempo que eu convivi com ele, deu pra ver que ele tinha uma sede, uma vontade de viver, cara. Isso que é o mais louco, tudo que ele elegeu, ele estava engajado, ele estava envolvido, não tinha tempo ruim pro cara. Aquela vontade de dizer assim, ó, eu estou aqui, mundo. E eu quero participar de coisas reais, concretas. E a Rádio Parecia está entrando no ar, oficialmente hoje, né, e o reportar que foi nessa reunião de construção dessa ideia, desse projeto. Então ele automaticamente está entre todos nós, tenho certeza que ele, o nosso mundo vai estar na construção, né, de um novo plano terra, mas a gente precisa fazer toda essa movimentação e que ali toda a movimentação aqui, gente,
tivesse 2, 3 ou 4, isso para nós não é um importante. E importante é tudo isso que a gente conversou e que não é só conversa, sabe? Eu acho que é a realidade de um comprometimento. A gente sabe que o Hip-Hop, se eu tivesse uma churrascada hoje, tivesse um coquetel muito chique, vai ser até um bar de gente. Mas isso é um processo de construção, a gente também não tem que culpar, não tem que ficar culpando onde não vai. Mas isso é um processo que há anos a gente vem falando, de construção, de capacitação, de formação, para que a gente possa um dia, quando estiver lá com 80, 70 anos, eu nome de filho para ele, né? Um sonho, um filho. Mas uma sociedade bem diferente do que está hoje. Então, eu faço o microfone aqui para o meu irmão para ele seguir o tema da tarde. Oi, Tiana. Boa noite. A gente tem ao longo já de uma história que nem a Paresia, ela representa o GT de Cultura a nível estadual, né? Para quem não sabe, os direitos humanos. Essa parte ela é muito importante e abrangente. A gente trabalha com o tema, questões de acessibilidade, inclusão social. Como é que a gente vai fazer mídia alternativa? Bom, a gente está fazendo mídia alternativa através do nosso vídeo em Maresia, produções de pensamento, que a gente começou a fazer junto eu e a Fernanda, entendeu? Lá em 2005, quando a gente pegou a feira do livro, distribuiu Revoluções de Pensamento naquela época. Aquele Revoluções de Pensamento fazia os foros do processo, fazia o projeto cultural do Brasil contra todos e trazia o site para a liberdade. Passados esses anos, hoje a PRA, que era a produtora na época, não existe, mas a gente formou a Paresia. E a Paresia já vem construída desde 2005. Então a gente tem PJ, a gente tem um ano ainda. Mas liderança dentro dos direitos humanos, eu tenho 12 anos. Então, tem muita gente que falou há um tempo atrás, e até fala, caiu de paraquedas no pé. Chegaram ontem no movimento e querem falar alguma coisa. Tá? Eu acho que o respeito tem que ser igual, independente de quando chegou, que eu respeito para ser respeitado. Então, hoje está fazendo essa atividade, o funcionário está pagando. Está pagando para fazer esse negócio, hoje, a gente tem um sítio para distribuir, a gente tem um vinho disponível para download. Agradeço a presença, o Augusto Josué, obrigado pela contribuição. Eu acho que a gente entendeu demais os nossos temas, mas não pelo espaço que foi do grupo, mas sim pela oportunidade que a gente teve, e a gente teve. Todo mundo contribuiu de certa forma. Eu tive a oportunidade, na dia 30 de março, conheci a dona Lia, a mãe do povo, lá na palestra do GDER, onde a gente falou de violência policial. A violência policial é tão suja que ela não é só a morte, ela não é só aquela porrada, aquela paulada que acontece no peito. Às vezes ela acontece de uma forma mais cruel e desumana, onde ela faz as famílias tentam ficarem inertes, impotentes. Eu, diferente, por ter um pouquinho mais de estudo, ter segundo grau, de estar mais pesando que a continuar na faculdade, entendeu? Eu não aceito e não ficava. Então eu vejo e faço rap. Então hoje, nosso grupo de rap, as Paresia, está deslimado. Estou eu aí, o Thiago está trancado, o táxi acabou. A gente vai dar um tempo no grupo de rap, a gente vai esquecer o Pé, o Timene, o Mineiro, o Skate, que tem o Jesuíte, que regressa, e vamos tocar ficha. E a gente ficou Paresia, eu vou ficar lá na rádio, vou ficar na profissão do vídeo, e daqui a um tempo vai ser mais forte. Eu mesmo com o projeto cultural, vou fazer uma batalha de vida, o fato de vários
Então, coisas novas vão vir. A partir de agora vai surgir. Essa atividade é uma continuação do trabalho que foi realizado em janeiro, dentro do Fórum Social Temático. Então, a gente vai continuar. A gente começou e a gente vai ir. Saúde, acessibilidade, liberdade, por amor, por família, né? Então, hoje eu agradeço a todas as pessoas que contribuíram dessa forma aí. E vamos tocar. Chegou aí o Alan, escola com nós também, igual o Luiz com nós, inclusive solidário, entendeu? E a gente vai estar aí na semana, a gente vai estar lá, a magia está lá. Então, a liberdade de expressão está lá. E muitas alternativas é isso. Não esperar e fazer acontecer. Direitos humanos, direitos emocionais, a cabeça da pandemia leva a última foto. Então, a gente tem que começar a discutir essas marcas. A Casolo, a 470, a Parresia, a Nação, a gente tem que unir esse movimento à frente, cada um representa alguma coisa. Entendeu? Correto, essa barreira, cria um bom de todos os elementos aqui. Pode não estar o feio aí para representar o DJ, mas esses caras estão ali. Então, vamos tocar um som, antes para todo mundo ir embora, que a gente não passa o resto, entendeu? Vamos mandar uma mensagem lá na base, lá já. Vamos chamar o pessoal que vai começar e vamos guardar os que ainda não guardaram, lá e vamos colocar o som aí, que está sendo transmitido na rádio ao vivo, entendeu? Então, vou pedir para compartilhar a parceria Rádio Web, que é de nós, né? Para nós estamos indo. Tá? Obrigado por tudo. Quero falar uma coisa aqui. Eu acho que é importante todo o trabalho que você está fazendo lá na Bolsa, lá, eu é mãe do André Pinheiro, né? Eu represento a minha mãe também, e eu vou falar um pouco. Bom, eu estou começando, eu estou fazendo a faculdade de ciência e estou direcionando a partir desse semestre todas as minhas forças de TCC e dentro da área da hip-hop, eu tendo o apoio da Fernanda, que é uma doutoranda que trabalha na área violência, tá? E o professor de casa Mariana está me dando todo o apoio para que eu TCC seja esse, para eu ver continuidade depois. Eu vou ter colegialidade para dar continuidade, mas com certeza eu vou me esforçar muito, porque eu acredito muito nessa história. A minha hipótese no momento, é o hip-hop. E dentro dessa hipótese, eu vou começar nas minhas pesquisas. Mas eu saber, eu falei com algumas pessoas para entrevistar, eu pretendia começar do primeiro curso, mas está meio complicado a questão de tempo agora, porque eu tenho que ir para a faculdade. Mas domingo eu vou estar firme na sua foto, no encerramento dos eventos da semana para concluir a primeira fase de entrevista que eu vou fazer. Eu agradeço o espaço, muito obrigada por ter sido a oportunidade de estar aqui mais uma vez com você. E realmente, olha, trabalho é forte e é muito necessário, muita gente batalhando lá, essas pessoas desses últimos dias, por não trabalhar. Então, é aí que a gente vê, a gente tem que saber de mãe, pai, família, todo mundo. Obrigada. Bom, boa noite. Eu sou o Cuca, para quem não me conhece, eu conheço a maioria. Tem que sair daqui. Minha parte é anos que eu estou envolvido em hip-hop. Tenho muito orgulho de hoje estar comemorando do meu lado, fazendo parte de um debate. Hoje tem um grupo interessado, com um propósito para a gente falar. Coisa que está faltando para nós nesse momento é espaço para a gente ter esse tipo de diálogo. E a parceria
E é nosso próprio associado, que é o protagonista da juventude. Nossas ferramentas de comunicação estão na mão. Não quero mais saber do Facebook de manhã e ver que um parceria nosso morreu. Eu não quero mais chegar em casa e saber que meu primo morreu. E com certeza o hip hop salvo, eu quando me inseri dentro da cultura, não saberia onde eu estaria depois desses quase 10 anos hoje. Mas quando eu fui inserido dentro do hip hop foi através de uma situação de repressão policial, onde a gente já fazia grafite, já acabamos sendo jogados num trabalho comunitário dentro da Câmara de Vereadores, onde a gente conheceu a nação do hip hop. E aí a nossa condenação acabou sendo a nossa salvação, né? Nossa libertação. E com certeza o hip hop salva sim, parabéns a todo mundo que está organizando a semana, Chiquinha, PX, Pina, a Malu, para Chifres, Livre, aquele salve aí está registrado. Obrigada, Pedro. Aqui, quer dar um recado também, pessoal. Boa noite, pessoal. Queria parabenizar então a galera, né, que contribuiu para a organização desse evento, e assim, o recado que eu quero dar na verdade é um convite para todo mundo para participar do seu Papo Poético, que é um ponto negro da poesia. Esse vai ser o quarto evento, ele acontece toda a última terça-feira mesmo, ali na Associação das Unidades da Cavaleira, na CIPAR, fica na Ipiranga, número 311. Entra na Franca e a gente está lá divulgando poesia negra, de autores negros, mas a gente está convidando também todos os bancos do rap, né? Tem as suas letras, tem as suas poesias, para que possam ir lá e estar falando, guardando as poesias, todo mundo livro. E então fica aí convite para vocês irem lá. Esse evento, esse mês, vão ter dois participantes que vão convidados. A gente tem que ter 2 convidados. Então vai ser o Gato Negro e o Tupei. Então eles vão estar, tem um convite deles, que é mais no final, uns 30 minutos de depois. Eles estão divulgando trabalho, estão falando francês. Então fica aí o convite para todo mundo lá e curtir com a gente no Papo Poético. Chamou show? Então, gente, quem já está na casa? Tem o ASL, tem Ministros Parresias, tem português, tem afiliados, tem Nanete, quem mais vai mandar um marido com a gente? Chega, todo mal. Agradecer a estiverem lá também, por juntinho, que vai estiverem lá também, está em casa. Obrigada. Conversando, eu disse o horário é 19 horas, e queria não chegar tem que botar a minha. Vamos ajudar o movimento, vamos filmar mais forte, já que ele fala quanto de verso, por favor. Tem que guardar, tem de informação que faz presente, Conferência Nacional de Promoção Melhorada, Movimento de Trabalhadores Rurais de Terra, tem Fórum Nacional de Mulheres Negras, Maria do Juro, tem São Patrício, Consciência Humana, Nacionais do PCNL, Consciência Humana, São Patrício, São Negras, Votos, Tarifas de Justiça, que era o de agora, a ideologia digital, Rosa, Maio, Coiote, Bucolóide, investem, essa negócio, essa água, só eles investem. Porque eles mencionam que nessa gente ela faz mais gestão, deve ser